em bem com a vida, vai querer dar beijo em popô de criança no cosmos, vai ter sempre céu de brigadeiro, sempre imagem almirante. Enfim, a vida vai ser uma eterna primavera para a pessoa, mas não vai ser por quê? Porque a pessoa vai começar a trabalhar mais. Então toda primavera acaba. Então, a última coisa que acontece é a hora que a pessoa não conta mais as horas, conta as semanas. Mas aí, eu tenho feito uma força danada para chegar nisso, para entender isso. Mas eu queria saber assim... É o turno mental somático. Quando fala que o serenão ele tem atuação continental, né, ou até terrestre... A influência dele pode ir lá. Mas... Eu, por exemplo, aqui, ó, eu posso jogar a minha energia e dominar esse ambiente aqui. Para mim. Mas adianta o que vocês pensarem. Se eu dominar para mim, me encapsular com todos vocês presentes, eu já testei para mim mesmo que eu tenho força para isso. Mas veja o tamanhozinho. Isso é muito pouco. Isso não enche buraco de dente. Então, agora, um serenão é capaz de fazer isso num continente inteiro. E ele atua positivamente. Ele joga energia onde precisa, de modo que pode. Sem fazer estupro evolutivo. Mas aí, isso teria uma relação com a tara parapsíquica? Tem, total. Mas se o escuta, a tara, o que eu falo aqui? Capaz de suportar, o peso da presença e a força da pressão. Olha, pensa nessas duas coisas. É isso aí que cria o maior problema. A maior parte das doenças, todo mundo é por causa disso. Mas se o peso da presença e força da pressão. Mas se o desperto ele já tem uma tara ilimitada, por que ele não consegue? Não, ele está começando. Você falou que está começando. Karma. Aí no karma é o ego-karma. Não é assim não. Tá certo? Tem lógico. Professor. Sim. Aqui. Clóvis aqui. Voltando na parte da consciência manter refratária. Em algumas situações, durante várias horas, em situações adversas, né, mudando rapidamente, mantém-se essa situação, né, de ser refratário. Já em questão de segundos, em algumas situações, não há essa possibilidade. E não há o trabalho de limpeza através do EV. O porquê disso? Porque às vezes a refratariedade extrapolou o seu micro-universo. Uma coisa é seu micro-universo. Você não pode confundir o seu micro-universo com o geral. Uma coisa é o seu ego-karma. Outra coisa é o grupo-karma. Então pensa. Quando a refratariedade é só sua, você domina uma situação dependendo daquilo ser pontual, específico, igual um raio laser. Agora, outra coisa, por exemplo, eu vou dominar a refratariedade com respeito, por exemplo, à República do Chaves, por exemplo, tudo que tem lá na Venezuela, não dá, né? Você está entendendo? Porque lá são muitos interesses em jogo. Aquilo não dá. Então aquilo pode afetar você. Nesse caso, você se encapsula. Aí você dá uma esnobação de banana técnica para todo mundo. Nesse caso vai se manter, vai haver uma positividade nas energias, digamos, após essa exposição. Já no outro caso, digamos que há então um envolvimento muito direto. Seria isso? Não, não é envolvimento muito direto. Sim. É a abrangência da panorâmica do universo que você está trabalhando. Qual o tamanho daquilo? Tá. Se expandiu, tem mais consciência? Fica mais complicado. Se extrapola, você não consegue dirigir esse povo, governar, liderar, não consegue. A capa do super-homem fica menor um pouco. Entende? Entendi. Então pensa no problema grupal, coletivo. Entendeu? E o seu individual. A gente é refratário naquilo que a gente pode. Naquilo que a gente não pode, você encapsula, faz uma blindagem energética. Você supera o processo. Tá, entendi. Tá claro agora? Sim, sim. Obrigado. Gente, na exemplologia poderia comentar sobre a relação da policarmalidade pangráfica com a tara parapsíquica distributiva.
na exemplologia. Vamos tentar bem ver aí. Vocês viram aqui o que é, né? Tem vários tipos aqui do exemplo. São 3. A tara parapsíquica aquisitiva, a condição interconsciencial do ser recém-desperto. Tara parapsíquica executiva, a condição do ser desperto mini-peça autoconsciente, o maxi-mecanismo interdimensional assistencial. Tara parapsíquica distributiva, a condição do ser desperto dedicado à polikarmalogia pangráfica. O que ele quer saber é a saúde. A polikarmalogia é a hora que a pessoa já ultrapassou o ego-karma, o grupo-karma e entrou no polikarma. O que é o polikarma? O polikarma é a hora que você ajuda sem ninguém fiscalizar você ou pedir. Você não espera retorno da sua ajuda. Você já viu a polikarmalidade como a interassistencialidade natural da evolução. Então, é uma tara parapsíquica distributiva. Porque você já faz isso, você já está pensando já perto do serenão, já bem junto do evoluciólogo. Você está fazendo assistência. Já não tem mais egoísmo, ódio, ojeriza, mágoa, ressentimento, milindre, tudo isso você tirou do seu dicionário. Vejo muito o senhor puxar a orelha do Tertuliano sobre a produção de livros. Sim, ótimo. Se você viu, já é uma boa. Como é que está você? Você está escrevendo algum livro? Olha, eu vou colocar você na minha fila de puxados de orelha. Né? Isso é uma boa. Por que é que eu falo isso? Eu quero explicar aí para você. Porque hoje, para você deixar aqui uma semente melhor para a próxima vida e fazer um auto-revezamento, eu te desafio a arranjar uma coisa melhor do que um livro. Você vai falar assim, não, a gente pode fazer uma grande instituição. Sim, mas a instituição acontece um monte de gente, muita gente vai pegar, derruba, muda. Eu mesmo estava falando isso aqui. Olha o que está acontecendo com o yoga. Que trouxeram aí tudo puro e hoje está todo desvirtuado. Então a mesma coisa acontece. Agora com o livro não. Você escreveu, eles não vão mudar. Os originais permanecem. A sua ideia está ali. A sua assinatura pensênica está lá firme. De modo que a grafpensenidade é difícil de ser ultrapassada em matéria de deixar uma semente como autorrevezamento para a próxima vida. Estudo administração e tem 25 anos, daqui a 2 anos e meio me formo. Já saí do curso de publicidade. O senhor vê a possibilidade do meu curso atual de fazer alguma assistência mais abrangente? Vale a pena mudar para a psicologia nessa altura do campeonato? O que o senhor acha? Olha, com 25 anos, você está começando, você ainda não é gente. A pessoa só fica totalmente, biologicamente madura aos 26. De modo que se você quiser fazer mais um curso, vale a pena. Eu fiz 2. Se eu pudesse, eu teria feito 5. É que meus trabalhos não permitiram. Se você pode, quem pode, né? Quem pode, pode rir à toa. Vai em frente, vamos trabalhar. Eu não dou conta não, vale a pena. Poderia ampliar um pouco mais sobre o peso da presença e a força. Olha aqui o negócio que o povo está falando. O peso da presença e a força da pressão. Como se dá esse processo didaticamente falando? Bolas. Olha, é só você observar na sua vida. Quem fez essa pergunta mostra que não sabe o que é bem isso aí. Então você já deve ter passado por isso. Por exemplo, você já notou que as pessoas com quem você encontra, umas chegam e elas são leves, elas não pesam no recinto. Outras chegam, você fica cabreiro, né? Maneira, é um pé atrás. Esse é o peso da presença. Agora a força da pressão, é a hora que você chega no lugar e aquilo dá um próximo abalo em você. Dá uma pressão na cabeça, alguma coisa alterada. Isso é a força da energia, do ambiente, do holopensene que está funcionando sobre você. Agora veja você se isso acontece. Senta e começa a pensar o que aconteceu ano passado com você. Vê se houve algum caso desse. Possivelmente houve. Como saber qual é a melhor forma de assistir uma pessoa que trabalha em assistência e voltou a utilizar drogas? Internar a pessoa o mais depressa possível. No ambiente adequado, né? Escolher o povo da internação, o lugar.
Em parafatologia, a eliminação dos acompliciamentos extrafísicos negativos. O acompliciamento por parte da consim pode ser feito sem intenção? Existe essa possibilidade? O guia cego seria um caso de acompliciamento negativo? Escuta, o acompliciamento, você está perguntando se pode ser sem intenção. Pode. Por exemplo, se uma pessoa, ela ficou apaixonada por outra, não conhece a outra direito e começa a ser sócio dela em alguma coisa, às vezes ela pertence à máfia, ou à Yakuza, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ela está se acompliciando, não sabe o que é. Conta você. Com isso, ela vai limpar mais o passado, não vai? Essa é uma das técnicas. Isso aí é para a profilaxia. Aí eu fui explicar para a pessoa o que é a prevenção, por que é, de que modo que é. Agora, não tem lógica isso? Faz sentido isso aí para você. O caminho é esse. Não tem que pensar por aí. Agora, quer dizer que hoje vocês estão batendo o recorde. Ontem foi 22, hoje está sendo 23 até agora. É isso? Ah, é? É. Agora, tem 1, 2, 3, quantos minutos que a gente espera? Mas olha, está tudo bem aí pro lado de vocês? Tudo bem? Aqui à esquerda, aqui, tudo ok? Você não falou muita coisa hoje não, né? Você está só urubu servando. Professor Valdo, aquela história que o senhor conta dos epiléticos, aquilo é tara ou aquilo era um estudo que o senhor fazia para ver como que funcionava a doença? Não, aquilo está fazendo estudo e está fazendo assistência. Agora, o meu problema era aprender com eles. Então, por exemplo, a melhor coisa que tem, eu mesmo já falei, o ideal seria que essas doenças que dão quando você entra na terceira idade, devia de dar no médico quando ele é moço. Porque assim ele aprendia na pele o que é, ia ficar muito melhor na clínica. Entende? No processo, mas veja, isso é um pedido besta, né? Mas você poderia... Não pode pedir uma coisa dessa. Mas agora que isso acontece. Hoje, por exemplo, eu estou entendendo também muito mais determinadas coisas que eu estou sentindo em mim. Mas você podia ter feito essa assistência sem ter tido todas aquelas sensações, tudo? Não. Aqui daquele jeito não. Porque o meu problema é o seguinte, eu fiz porque quem só der por banca quem tem competência. Eu fiz que era capaz disso. Por exemplo, o Chico Xavier, ele sabia que eu estava fazendo isso. Tinha outros médicos que estavam trabalhando comigo. Ninguém tinha, todo mundo morria até medo de mim. Eu falei com eles, olha, o dia que for, eu não encontro com vocês horas antes da sessão. Só para não contaminar vocês, já que vocês estão com medo de mim. Porque o povo ficava com medo. Sei lá, você está entrando na sessão já acompanhado? Porque às vezes eu estava lá comigo, mas estava encapsulado. Esse povo não sabia nada do que era encapsulamento, não sabia nada. Nessa tara eu já ouvi você falar. Então tem a questão do nível da patologia, quantidade de consciência, a duração que vai ficar, né? Agora, nesse caso aí, geralmente, só tinha uma consciência, que é uma perturbadoríssima, entende? Terrível. Que o processo, quando a pessoa era dessomou dentro da crise convulsiva, o processo ela está dentro da crise. É mais do que a aura. Agora, então, ela passou para lá daquele jeito. Às vezes, ele dessomou recentemente. O cara ainda está quente ainda. E era esse que a gente queria para despertar o sujeito. Para sair daquilo. Entendendo? Porque às vezes, a coisa fica. Que embaralha. Você sabe, uma pessoa, se tiver uma crise normal, mesmo no normal aqui, às vezes ela custa chegar nos eixos e tal, entende? Ficar lúcida de novo, totalmente. Ela tem uma memória que está alterada, ela pode ter uma hipomnésia violenta. Agora pensa numa pessoa que dessomou dentro daquela condição. Entende? Então, isso tudo dava, para mim, uma chance muito grande de ver a situação. Então, veja, é você ter aquela doença enorme sem contrair a doença. Você percebe tudo e você não é aquilo, você não está aquilo, você não vive aquilo. Então, até um certo ponto você pode falar, eu estou isso, mas eu não sou isso. Entendeu como é que é? Agora, veja, eu era rapaz nisso aí, eu tinha 20 e poucos anos. Mas é que eu já tinha muita experiência, eu comecei na adolescência, né, com esse processo de desassédio, em sessão de obsessão. Agora, às vezes você fala assim,
Aí, o amparador acabou de levar a Consciex. E às vezes você carrega consigo até. Isso depende das condições, quem é que está, como é que é, de que modo que é. Agora, geralmente nesses casos também, a maioria deles, eu não estou sozinho, tem sempre gente. Entende? Olha aqui. Aumentando o número desse povo todo que está aqui, está aumentando o número. Eu falei aqui, já faz algumas tertúlias. Você estava aí o dia que eu falei assim, eu estou notando um número maior de Consciex aqui, inclusive fazendo assistência. Vocês lembram quando eu falei isso aqui? Lembra? Foi muito antes desse negócio aqui. Olha o que aconteceu. Eu já estava preparando o negócio. Eu falei. Então isso tudo... aumentando, tem que aumentar também o nível da segurança. Você, por exemplo, quando tem aí um desses cursos aí que vocês fazem, aumenta o número de monitores. Depende do que é. É isso? Aqui é a mesma coisa. Qual a diferença entre tara parapsíquica e porta assistido? Olha, porta assistido é aquela pessoa que ela tem tanto a possibilidade de fazer até mesmo um encapsulamento, que ela leva consigo mesmo aquelas consciências, que é o que você estava falando aí, para levar, por exemplo, para o FIEX, para ser assistido, etc. Tal. Isso tudo tem. Agora, a TARES parapsíquica, nós temos que lembrar que é o talento da consciência lúcida, capaz de suportar, comportar ou dispor da estrutura para resistir ao peso da presença e à força da pressão. A coisa, então, é bem mais séria. Agora, junta isso tudo dentro da condição que a pessoa... Esse é o caminho do desassédio. O caminho do desassédio é o caminho da dispersidade. Agora, vocês vejam, eu sempre repito aqui, é bom a gente sempre falar nisso, V, TENET ou FIEX. Aí vem a dispersidade. Nesse meio termo tem extrapolacionismo, Primené, Cipriene, euforia, tudo isso tem no meio. Agora, a pessoa que tem que julgar com essas possibilidades e ver como é que faz. Gente, então, hoje nós vamos ter aqui exatamente 17 verbetes para selecionar, tá certo? Então, depois vão ser 3 recados, Rosânia, Laura e Verônica. Todos com papel? Verbetes novos. Autoconsciencialidade ascendente. Conjunção autocognitiva. Erro evolutivo crasso. Incivilidade. Para abstração. Recorde homeostático. Tares expositiva. Verbetes antigos. Curiosologia, década, localização, operação, palavra-chave, prerrogativa, primo-oponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Obrigada. Atenção, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidar os voluntários da CCCI para participar do primeiro congresso que vai acontecer aqui no Discernimento, o congresso de Grupo Karmalogia, junto com o primeiro Colégios Invisíveis da Conscienciologia. O congresso vai acontecer do dia 22 a 25 de maio, vão ter a apresentação de todos os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. O valor é R$320. E assim, o que está chamando mais atenção é que nós estamos com 123 alunos, e apenas 12 alunos são de Foz do Iguaçu. Então, a gente está fazendo uma chamada aí para o pessoal que tiver que se inscrever, aproveitar que está na última semana já, né? E esse congresso é muito importante, porque nunca teve um congresso de Grupo Karmalogia para a gente poder entender mais a questão da Grupo Karmalidade e dos acertos do Grupo Kármico. Nós estamos fazendo uma promoção, se a pessoa quiser parcelar em mais vezes, né, o valor de R$320, parcelado em mais vezes, 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes, no cartão, no cheque ou
em dinheiro à vista, né? Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive essa noite, que me trouxe aqui para fazer essa divulgação. Que eu me vi com vários amparadores, eu vi muitos amparadores. E eu percebia que não tinha tanto assistido. E eu me questionei onde estavam os assistidos. Que tinha muito amparador onde estavam os assistidos. E aí me veio a ideia do grupo Karmalogia. Então, assim, que tem bastante amparador para fazer assistência e está precisando o pessoal chegar com os seus representantes, né, dos grupos para serem assistidos no Congresso. Então, obrigada a todos e... Eu queria falar também uma coisa, eu estou vendo que o Nário está aqui. Ô Nário, eu estou vendo que está aumentando umas coisas quando eu passo na rua e vejo. Qualquer hora eu vou voltar lá, tá? Eu quero ir lá checar o que vocês estão fazendo com a minha casa. Tá certo? Qualquer hora eu vou. De vez em quando é bom você aparecer aqui para a gente ver que você está nessa dimensão. Tá certo? Tá. Obrigado. Pessoal, agora a minha divulgação mais breve. A gente gostaria de divulgar o curso Domínio Psicossomático, que vai acontecer 14 e 15 de junho aqui no FEAEC, sábado e domingo. É um curso que está, assim, diretamente preparado para pessoas que achem que ainda está faltando um pouquinho de domínio psicossomático. Não é anônimo, e com a tendência de aumentar o número de despertos, a evolução da humanidade, nós poderemos mais facilmente encontrar ser desperto no dia a dia e o reconhecer pelas energias. Por que não o vemos mais facilmente? É porque você ainda não tem talento devido para estender a energia fora de si mesmo. Olhos de ver, olhos de enxergar e principalmente dedos de sensoriar, sensoriamento energético. Se olhar, né, a pessoa vai acabar chegando lá. Agora, gente, se eu começar a responder demais as perguntas dos teletertulianos, vocês me gritam. Porque se deixar, ontem, foram quantas? 20. Hoje, mas ontem foi 22, né? Ontem foi 22. Agora hoje já foi quantas aí? Esse aqui é correto, mas e aquelas que me deram antes? Tem certeza? Não tinha nenhuma de ontem, não. Então tá. Então ainda não está batendo recorde. O Master é 22. Como se faz encapsulamento? Olha, isso aí é um negócio sério. Aparece por aqui que eu te explico. É das coisas mais avançadas que tem. Nós vamos explicar isso aqui, tá danado. Tem muita coisa. Eu já expliquei muita coisa por escrito, é só ler. Sou beneficista há 5 anos, mas às cegas. O parapsiquismo não se desenvolve. Eventualmente me pergunto se estou mesmo assistindo alguém ou se seria melhor parar. O que acha? Não, acho que você não deve parar, acho que você deve estudar. Você estudou pouco até o momento, tem que estudar mais, saber o que se passa. E entrar mais num, vamos dizer assim, um gentleman's agreement com seu amparador. Está faltando aí é isso. Predisponha mais. Estude mais o que a gente quer dizer com passividade ativa, essa técnica. Isso aí vai ajudar você. Agora não desista não. Atrás disso tem coisa, não é bom desistir não. Pode relacionar a manutenção da dispersidade com a necessidade de trocas energéticas com pessoas diferentes, tipos diferentes de energia, e diferenciar isso de pessoa energívora. A primeira coisa é a seguinte: uma pessoa energívora é o vampiro. Ela chupa você. Uma pessoa, por exemplo, às vezes, na adolescência, é o que acontece mais hoje na Terra. Esse tipo de vampirização. É aquela pessoa que ainda está ainda na adolescência e ela tem influência do processo do passado, aquilo altera o problema da evolução, até genética dela nessa fase, e ela então é um saco sem fundo. Alguns vêm e chupam as energias através dela. Então, essa pessoa, geralmente, ela tem alteração quase sempre do kaya chakra. Então, se você vê um homem ou uma moça que está sempre colocando, eu já estou falando que isso é generalizado para o povo saber. Muita gente descobriu isso depois que eu falei, que eu já falo isso faz mais de 4 décadas. Então, se uma pessoa, por exemplo, de vez em quando ela faz assim, jovem, e você perto dela, você sente alguma coisa indefinida que você não sabe o que é, aquilo é vampirização. E a vampirização é feita através dela, mas não é dela. Ela nem sabe que ela é vampiro. E aquilo vai piorando com o passar do tempo. Pode
Por exemplo, fazer instalar um distúrbio, um transtorno, uma doença, alguma coisa nesse sentido. Agora, a tendência da pessoa é pôr uma mão, mas sempre à esquerda, no peito, em cima do externo, assim. Porque é a base do processo que estão sugando o problema de energia. Ela chupa do povo e eles chupam dela. Aquilo, então, você está entendendo? É o vampiro perfeito. Essas coisas existem, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Se vocês quiserem ver uma coisa dessa, é fácil. Vão a uma boate de jovens. Vocês vão acabar encontrando gente assim. Olha aquela pessoa que está mais quieta e vê se ela tem alguma alteração. Eu já fiz essa experiência com gente que não admitia que isso acontecia. Chega lá e fala assim, observa, agora é você que vai saber, observa. Agora, numa boate, a gente vê, com toda a barulhada, não interessa. Observa o que vocês vão ver. Mas são mais frágeis. São, e outra coisa, eles são esponja, que não sabem nada, e eles nem sabem que são esponja. Quer dizer, uma esponja inconsciente é a pior situação que tem. Ainda mais agora, uma criança dessa, que está na adolescência, às vezes está com 16, eu posso falar que está até com 18 anos, você está entendendo? Um homem, uma mulher, como é que fica? As mulheres, por exemplo, quando entram num caso desse, elas começam a arranjar uma fuga. A fuga é comer. Quase sempre ela muda o corpo e deforma. E fica aquilo por muito tempo, devido ao processo da bulimia. É uma fuga, sai do espelho e cai na brasa. É um jeito dela compensar a situação. Agora, cada caso é um caso, a gente tem que examinar. Isso é mais comum do que a gente pensa. Mas isso existe. O negócio é estudar por aí. Pode falar, Vânia. Aqui, acontece com o adolescente, é por causa do hormônio que está em efervescência? Porque ele não é gente, nem é madeira, nem é vegetal. Ele está querendo assentar a consciência dele. Nesse período, vem os credores do passado dele e começam a vampirizá-lo. Certo. Credores. É a hora que os caras descobrem, identificam a pessoa aqui. Esses hormônios, eles são veículo para a consciência chegar? Não é veículo, não é hormônio, não. É a consciência em si. É mais que hormônio, é antes do hormônio. Entendeu? É o modo dela pensar a situação. Ela fica atribulada, não sabe o quê. Por exemplo, é isso que dá com essas pessoas que têm o curso intermissivo e que vêm que estão com a corda toda. Daí a pouco começa a aparecer uma pessoa do passado que identifica lá, uma consciência do passado, identifica quem é ela. E começa a querer vampirizá-la. Ela aí começa a ter medo. São esses que eu chamo que são os pusilânimes. Eles têm medo. Daí a pouco ele trava tudo que ele estava fazendo. Tem muita gente aí que acontece desse jeito aqui conosco. Essas coisas tem. Entendeu? Há um travão devido ao processo da pusilanimidade. A pessoa fica com medo, tíbia, frágil, fraca, medrosa, covarde. Ela tira o tiro de campo porque está com medo do assediador aparecer. Essas pessoas pusilânimes são as que são mais atacadas? Não, essas são um tipo que tem dentro da nossa área. Tá. Eu já dei curso aqui, há muitos anos, há 10 anos eu já falava nisso aqui no CEA, há uma década atrás. Entende? Professor, a baratrosfera é o local que tem mais consciências para a gente assistir. Eu queria saber se existem comunex que também têm consciências que precisam de assistência, ou as comunex em si são mais evoluídas. Existe comunex de tudo quanto é tipo. Pensa bem, não é só assim, essa não presta, aquela é ótima. Não existe isso. Existe uma gradação de tudo quanto é tipo, igual aqui. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, tem comunex perto de local que é muito baratrosférico, que é período de transição, a fase de transição, para ajudar. Entende? Entendi. É aquele processo de transição. Certo. É o período do mais ou menos, até ver como é que faz. Entende? E o que determina assim, o que a gente vai ajudar? Se vai ajudar mais a baratrosfera, vai ajudar Primeira mais coisa, ajudar a baratrosfera direto, se o negócio é muito grande, é uma das coisas mais difíceis que tem. Você fica lá alguns minutos, se você não tiver cuidado, você vai ficar igual a eles. Você não vai ter força, por causa do holopensina é tão forte. O que é que nós estamos chamando aqui? Força da pressão.
Essa força da pressão não é uma loucura. Então a gente começa ajudando as comunetes que são menos Eu já escrevi muito sobre esse processo, que é o problema da tensão, da pressão, da intensidade e da força que tem um óleo pensante sobre a pessoa. Entende? Já falei muito disso aí. O processo todo é esse. Obrigada. Aqui, Valdo. A pergunta que já foi feita, o Elismar está perguntando como ajudar essas pessoas energívoras, né? Vampiros. Dando energia e esclarecimento. Tarefa de esclarecimento. É o que a gente está tentando fazer aqui. Né? O caminho é esse. Fiz o curso de Conscienciologia e aprendi a trabalhar a energia. Dificilmente consigo atingir o estado vibracional. Sinto um calor muito grande nas palmas da mão, principalmente quando estou trabalhando com energia e lendo algo a respeito. Que venha a ser isso? O processo mostra que você está no beabá. Está começando a engatinhar. Faz força que você vai começar a andar. Daí a pouco você vai correr. Daí a pouco você pode participar lá de São Silvestre, São Paulo, no fim do ano. Agora, você tem até o fim do ano para fazer isso. Então pensa bem como é que é a situação. A primeira coisa, você sente muito calor nas palmas da mão, isso aqui mostra que é o chakra secundário palmar que está acontecendo. Isso aí é o início do princípio da sensibilidade. Agora, isso mostra que tem uma alteração do nervo vegetativo, é o simpático parasimpático seu. Possivelmente pode ser que esteja também esquentando ou esfriando os seus pés. Você pode ser que você está com algum arrepio, pode ser que está com alguma coisa que fica assim, batendo, como se estivesse faltando alguma vitamina, alguma coisa. Isso pode ser mioclonia, pode ser que você esteja tremendo conforme a hora. Isso tudo é alteração do nervo vegetativo de quem está desenvolvendo o processo parapsíquico. A rigor, isso não tem nada de coisa braba, séria, nada disso, não há doença grande nem nada. É um problema de desenvolvimento. A gente, quando você vai fazer uma união, por exemplo, vai fazer uma empresa, você recebeu um convite para ser sócio de alguma coisa. Tem que fazer o levantamento daquilo e conhecer bem quem é que são os sócios ou os sócios oportunos, futuros seus. Você tem que ter um convívio, saber o que você faz. Não pode ir no escuro assim. Agora, pior, você tem aí um negócio, você ficou entusiasmado com alguém, quer fazer uma dupla evolutiva. Abre o olho com isso também. Por quê? A gente tem que saber com quem é. Eu mesmo estava falando aí, no domingo, sobre o processo que noivado é uma necessidade. A gente não deve esquecer isso nunca. Tem um período das tratativas, o período do namoro. Às vezes é nesse período do namoro que vem, vamos dizer, aquele negócio que hoje eles falam. Como é que fala? Que uma pessoa chegou e está desconhecendo a outra, está estranhando. Então é o período do estranhamento. É preferível dar um estranhamento no noivado do que no casório. Gostaria de saber sua opinião sobre os desastres naturais que têm acontecido na Ásia em geral. E se tem algum tipo de limpeza proposital? Com o terremoto que atingiu a China nesta segunda-feira, o governo chinês já estima mais de 19.500 mortos, né? Muito mais. O último que eu vi aí está 20 e tantos. Até agora. Isso gera algum tipo de desequilíbrio no extrafísico? Como ficam essas consciências? Olha, isso aí é igualzinho os processos da guerra. Isso tudo tem o processo de assistência. Aí é que entra as centrais extrafísicas, entra as comunex mais avançadas, todo esse povo aí que faz assistência, é necessário. Agora, essas coisas fazem parte da escola aqui da Terra. Existem umas provas difíceis que a gente tem que fazer, são os exames, de vez em quando tem. E isso aí atinge, a partir da natureza tem muita coisa. Se a gente for assinalar o negócio que tem na natureza, não é fácil. Tsunami, furacão, avalanche, inundação, terremotos, tremor de terra de todo jeito, e por aí vai. Isso tudo faz parte do serviço. A vida humana é isso. Agora, sempre tem uma certa limpeza. Tem até uma teoria que fala que isso aí é o problema da retemperar, contrabalançar a vida na Terra. Mas eu acho que o processo todo é por falta de discernimento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas tiram aquele monte de gente que está naquelas pirandeiras nos morros. Passa a chuva, mata a porção, daí a pouco eles voltam. Eu vi, na década de 60, perto do meu apartamento, 10 pessoas caindo lá de cima e embaixo. Todas elas morreram.
Eu, como médico, estava atendendo um povo que estava lá nesse desastre lá. Que na década de 60, nós tivemos dois períodos difíceis no Rio, assim, de queda de tudo. Isso foi em Ipanema. Agora, o que se passa? Para acabar com aquilo, o que eles fizeram? Fizeram um big edifício naquele lugar lá, para evitar que o povo caísse. Porque senão eles iam voltar, como já tinha acontecido antes, ia mais gente morrer. Lá no Nordeste é o seguinte, dá uma seca, aquele negócio lá, isso falando na sua terra lá, a turma toda retira, é o retirante. Passa um pouquinho, começa a dar umas gotinhas d'água e eles voltam para o mesmo lugar. Daqui a pouco está todo mundo com fome de novo, o gado está morrendo, a seca e outra coisa. É ou não é? Então a natureza humana é assim. Ela tem um problema de local muito sério. Não é só o imprinting que a pessoa tem, não. Ela tem um processo telúrico. É como se a raiz dela, a pré-kundalini, estivesse grudada com super bunda no lugar. Isso faz parte da natureza humana, é um processo praticamente de bicho. E isso é difícil de explicar para o povo para eles deixarem fazer reciclagem. Agora, veja, se fizer uma reciclagem, melhora tudo. Por que a pessoa vai morar numa pirambeira, lá no meio de um troço que aquilo cai ou não cai? E outra coisa, é muita gente, são milhares de pessoas assim por todo lado. O Brasil está cheio disso, principalmente no Rio. O senhor pode comentar da importância da capacidade de assumir as perdas, julgar a toalha, passado um momento evolutivo importante, até que ponto assumimos a derrota? Até que ponto exageramos? Não, o exagero é quando a pessoa tem auto-vitimização. Agora, aceitar uma derrota como uma lição aprendida, vale a pena para todo mundo. Pensa nisso. É aí que nós temos que ver. Lição aprendida. Não fique procurando, você precisar de 3, 4, 5 lições, a mesma coisa para você aprender. Aprenda na primeira. Toma atitude logo. Na definologia, professor, sim, quando vem estrutura própria para resistir, é porque ele exige uma preposição. Então, para resistir ao peso da presença e aí tem que ter a crase, a força da pressão. Você acha que é melhor? Eu verifiquei no dicionário, é transitivo indireto. É transitivo indireto, aí exige a preposição. Para resistir o peso da presença e a força da pressão. Ao peso. Eu acho que não precisa, isso aí tanto faz em português. Não, no dicionário, professor. Qual dicionário? Ruais. Você olhou 50? O Ruais. Não, tem que olhar 50. Eu aposto que tem 20 que estão achando que isso aí pode ser... É difícil. É aquilo que a gente chama de variável. É difícil eles errarem na regência. E aqui só tem regência transitivo indireto ou intransitivo. E sempre nessa acepção. Ô Antônio, resolve esse caso. Resiste a alguma coisa. Sim. É indireto. Preposition. Aí. Vamos seguir vocês. Resistir ao eu sou contra a gramatiquice, né? Não, mas... Eu sou a favor de tudo que pode fazer o outro. É para chatear. É o único jeito da pessoa sair do condicionamento. Não é. Mas vocês acham que deve mudar? Aí, professor, ficaria resistir ao e depois a crase. Ele admite as duas formas, transitivo direto. Quando é intransitivo, não. Transitivo direto. Vocês não fizeram também. Transitivo direto. Eu também fiz. Intransitivo. Uma outra coisa. O povo entende do jeito que está aqui muito melhor que o outro. Que não é o caso. Aqui é suportabilidade. Olha só. Conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Aí dá o exemplo, resistir à craseada tentação. Vocês acham que deve mudar um pouco? Não, eu te pergunto, lê aí e coloca o seu sentido, você como leitor. Esqueça o autor. A acepção correta é outra. Na hora que ele falou comigo, eu achei que era no sentido de fazer resistência. Mas eu acho que aqui é de suportar. Para resistir o peso da presença e a força da pressão. Aqui é de suportar. Gente, na minha terra, resistir, suportar, vovozinha, é a mesma coisa. Respeito. É isso que eu falo do processo da gramatiquice. Não, isso é diferente. Uma coisa só... Por isso que eu falo para ver 50 dicionários. Agora, quando aqui, eu ainda não falei para vocês, mas quando o assunto é idiomático, não é 50 dicionários, é 100. Estou falando que... Você já viu, né? Você na etimologia, você já viu como é que é isso. Agora me conta, a maioria é favorável que mude, eu mudo.
Então, resistir ao peso e à força. Tá certo? Vamos nessa. Mais alguma cosita? Cadê o Roberto? Ele está por aí hoje? Precisa ver, precisa de saber também da opinião dele. E cadê a Kátia? A Kátia PH. Ela só vem sexta hoje, não é tempo. Tomorrow. Não é isso? Como é a didática de botar medo nas pessoas? Nunca concordei com isso, mas tem pessoas inteligentes que querem ser respeitadas botando medo. Olha, isso não é o ideal. Quem usa mais isso é a mamãe e o papai com a criança, que eles não dão conta. Olha, o bicho-papão vai te pegar. A psicologia, a pedagogia, a puericultura, tudo condena isso. A gente não deve pôr medo em ninguém, deve libertá-la. Agora, no estudo do medo é outra coisa, depois que já passou. Você vai ver que tem pessoa que aprendeu por causa do medo. E isso é inevitável. Mas agora, você fazer o medo de caso pensado, olha, o bicho-papão vai pegar vocês, vai levar para um umbral, hein? Vai levar para o inferno. Olha, o inferno te espera, cuidado, isso é besteira. Uma pessoa lúcida e honesta, que é advogada e não exerce, não estaria fazendo uma missão deficitária? Sem dúvida. Não preciso falar mais nada, né? De manhã cedo, eu estou falando na sua área aí hoje, o nosso desembargador está aqui hoje. O que você acha? Estou de acordo? Não preciso falar muita coisa. De manhã cedo, percebo mais dificuldade para sentir o EV. Ao longo do dia, as manobras energéticas ficam mais fáceis. Por quê? Olha, a primeira coisa é preciso ver como é a sua carga horária de sono. Segunda, é preciso ver como é que é a sua qualidade de sono. Terceiro, é preciso saber se você só acorda, quer dizer, você levanta às 7 e só fica desperto às 11. Aí tem intoxicação mais séria, precisa examinar você. Então, tem que ver por quê. Agora, o caso é o seguinte, uma pessoa levantou, já passou pelo terceiro sono, está repousada, não tem razão de estar assim. Tá certo? Então tem alguma, é aquilo que o povo chama, tem alguma ingresia atrás disso. É preciso verificar o que é. Como o senhor fala que apenas o serenão é as duas. Agora, gente, nós não podemos esquecer isso, não. Entendi. A Alemanha sacrificou muita gente, eles também sacrificaram muito. Essa lição tem que ser lembrada. E hoje ela é a potência, né, da União Europeia. Potência é Europeia. outra coisa. Agora, potência financeira. Eles voltaram a ter domínio bélico. Financeiro, Vamos ver no que se passa. Tem muito neonazista ainda, né? Em diversos países. Hoje vai ter um filme na Índia. Estamos de olho. Outra coisa, estão contra as crianças, né? Hoje vai ter um filme na das Índia. próprias crianças. Eu acho que isso aí é que eu falei com o alemão lá, o meu amigo, parece melhor. Eu acho que vocês estão contra as crianças, que vocês não querem que nasçam os caras que mataram os outros. Vocês estão com medo do povo que vai nascer. Falei com eles, é o processo da seriedade. Até um certo ponto, instintivamente, pode ser que tenha gente nessa aí. Não quero que nasçam meus colegas. Não quero que nasçam meus colegas. Colegas. Gente, fato é fato, não é terrível, né? Um fato é uma coisa terrível, até se ele já passou. Se ele é do passado. Ele faz você pensar. E não dá pra gente brigar. A gente tem que debater. Tem que consensar. Como diz o César, ele gosta muito de falar. Não, vamos consensar. Não. Tá certo? Precisa de consensar. Mas olha, faz sentido para você, Pedro? Sim. Olha. Sim. O que mais? Falar do filme, né? Hoje na History Channel vai ter nazistas na Alemanha. Na Argentina, na Alemanha. Na Argentina. Às 10 horas. E às 9 horas, Córdoba, né? Sobre os segredos de Córdoba. Tá ficando doutor em turismo, hein? A gente está estudando Argentina, Paraguai e Brasil. Esse aí eu vi de perto. Isso aí eu vi, porque foi logo depois da guerra. Eu vi os nazistas lá, vi os peronistas. Lembro que eu conheci o ministro do Trabalho, conheci os grandes gênios da época. Você sabe que a Argentina tem vários prêmios Nobel, né? Vários nobelistas.
E um deles era o SAI, que é de fisiologia humana, é da medicina. Brasil não tem nenhum, né, professor? Não. Ainda Agora, não. muita coisa foi devido aos nazistas. Professor Valdo. Professor Valdo, na fatologia, terceira linha, de cima para baixo. A autoimunidade consciencial e a eliminação dos acompanhamentos extrafísicos negativos. Sim. Como que eu posso aumentar a minha autoimunidade para que não tenha esse acompanhamento negativo extrafísico? O problema é trabalhar com o estado vibracional, primeira coisa. Agora, depois, fazer assistência. De preferência, por exemplo, fazer as técnicas da TENEPS, por exemplo. Com isso, você vai chegar num ponto até chegar na desfelicidade. Então, o caminho é esse, não tem saída. Agora, tem aquele trinômio, EV, TENEPS ou FIEX. O quarto, entende? Que é a coroa, né, da situação, já seria a desfelicidade. Numa vida a pessoa consegue isso. Pensa bem. Você é um rapazinho, hein, você tem chance. Olha o meu dedão do seu nariz. Outra coisa, você é um homem do fisiculturismo, agora é só passar para o mental culturismo. Tá certo? O grande desafio é passar do cerebelo para o cérebro. Entendeu? Esse é o meu grande exercício. Porque eu estou estudando sobre homeostase justamente para isso. Faz assim com a mão. Aí eu não estou tremendo. Então você está com tudo. Não tem nada para acabar. Não tenho nada. Não. Vamos em frente. Tá certo? Vocês estão de acordo? Te aprovaram, viu? Te aprovaram. Vocês vão dar um prazo para ele? Valdo, essa geração que você falou que voltou novamente, criou novamente, participou da Segunda Guerra Mundial, essa geração tem que ver com esse povo que você fala, que demorou 20 anos em ressumar para ficar trabalhando contigo? Você está falando isso aí da Alemanha? Não, isso não tem nada a ver comigo, por favor. Não. Eu estava vivo aqui. Não entendi a pergunta. Escuta, a guerra durou de 39 para 45. Eu não entendendo? Eu não fiz bem na minha 39 eu tinha 7 anos. Não fiz bem na minha pergunta, então. Você fala que você teve que esperar 20 anos por nós. Isso foi depois. Mas não tem nada a ver com esse povo. Tá, isso que eu queria saber. Agora, é lógico, tem um ou outro que escapou disso aí, que foi vítima, que está aqui no nosso meio. Entendeu? Tem gente que participou dessa coisa, tem gente inclusive da Segunda Guerra. Vocês lembram que eu falei para vocês? Tinha um sobrinho do Chico Xavier, que a gente examinou logo depois que ele nasceu. Ele foi piloto da RAF, Royal Air Force, que é da United Kingdom, naquela ocasião, na Inglaterra. E outra coisa, ele já desenhou pequenininho, ele fazia as coisas do jeito que eu desenhava, ele também começou a desenhar, só que tem que era avião. A gente foi olhar, era avião, da RAF. O painel, ele morreu no avião, né? Aquele painel, ele estava com aquilo fixou. Alguns anos depois, ele nasce, tá aquilo na cara, ele começou a desenhar. Eles falaram, mas que desenho é esse? Não, isso aí nem ele sabia direito o que era. Pequenininho. Aí nós fomos examinar e falamos assim, não, isso aí é avião da RAF. É RAF, como eles falavam. Isso aí é avião. Ele era piloto, morreu, tá na cara. E eles foram estudar e era mesmo. Isso aí, ó, assim em cima do lance. Foi tudo isso. A fixação, assim, uma fixação dessas mnemônicas... Porque demorou muito pouco tempo, né? Isso aí que eu estou falando foi o seguinte, ele morreu em 45. 15 anos depois, ele já estava, o menininho já tinha uns 2 para 3 anos. Então ele passou 10, 12 anos só. Agora, ele foi vítima de alguma coisa, porque ele era positivo. Mas essa... E veio num ambiente que a gente ia acabar vendo, não tinha jeito. Se passava na minha frente, o Chico, essa coisa toda, a gente mexendo com isso, ia ver. Mas... E o menino era o primeiro, aquilo chamou muita atenção. O que leva à fixação assim, de detalhes numa situação? O monideísmo. A pessoa dessoma e ela tem o monideísmo daquilo. Ela dessoma e pensa só naquilo. Agora veja, aquilo fica um nó górdio, fica aquele estigma.
É mnemônico. Mas é por dentro causa da cabeça da pessoa. Isso é por causa da emoção que a pessoa teve na hora? Mas é na hora. Desespero. Outra coisa, gente jovem, às vezes nunca tinha passado por isso. Passa na hora de dessomar, não é fácil. Agora você sabe, o aviador ele tem que estar preparado para tudo, né? Mas o aviador nunca pensa que é ele que vai cair, o avião dele que vai cair. É sempre o avião do outro. É o outro. É inimigo. Valdo, agora tem um monte de lançamento de filme na videolocadora, todos relacionados com esse processo da Segunda Guerra Mundial. Muitos Sim, mesmo. Isso já vem de muito tempo. Mas agora, assim, Porque estão começando a gostar, mas não tem novidade nenhuma, não. É o de sempre. Isso aí já vem há muito tempo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o povo precisa de estudar o que é isso. É que eles fazem os filmes, às vezes, já tem muitos estereótipos. E há muita repetição. Apesar de mostrar aqueles que são bons mesmo, mais sérios. Entende? Para o povo ver, principalmente a nova geração. A nova geração não tem ideia disso, não. Tem um muito sério. São todos alienados. De 3 horas. E o pior da história, muitos deles participaram da guerra. Mas estão alienados, não querem pensar nisso. Porque agora, os que estão nascendo aí, já tem 60 anos já de baratosfera. Então isso pesa na balança, né? 60 anos de baratosfera, né? Já é um dossiê, né? Um currículo, né? Quem é que teve um currículo desse aí? Teve alguém? Pode falar. Professor Valdo, no livro Homo Sapiens Reabonizados, que você está falando na seção de Grupo Karmalogia, no capítulo 161, você está descrevendo os grupos e você faz um teste. Qual o nível do grupo evolutivo pessoal? Para fazer a pesquisa, né? E você enumera 10 áreas. Eu gostaria que você falasse mais sobre essas áreas, que nessa autopesquisa seriam avaliadas todas elas, uma por uma, ou especificamente... Não, a pessoa tem que se localizar, se identificar. Ela tem que se colocar lá dentro. Você é de onde? É isso. A pessoa tem que perguntar para ela. Eu dei a dica. Vai ter pessoa que às vezes vai encontrar até outra condição pior ainda que aquelas que eu dei. Isso aconteceu. Entendi. O processo é autolocalização, autodiagnóstico. Entende? Entendi. Autoavaliação, pessoal. Autoavaliação. Não necessariamente, simultaneamente, uma ou duas, mas... Não, isso aí é pergunta para a pessoa. É aquela minha pergunta, Cristina. É a chamada repergunta ou contra-pergunta. Não, pergunta para ela. Entendi. Clareou bastante. É outra, vamos dizer, nuance do assunto. Então, Max. O senhor falou dessa condição da pessoa que ela, por não ter má intenção, ela desassimila, né? Aí eu estava pensando na questão. Os critérios são assim. As perguntas que são encaminadas para o professor Valdo, a gente sempre está dando prioridade às perguntas que têm que ver com o verbete do dia, com o assunto, as mais breves, as mais claras e as mais objetivas. Como o professor Valdo já indicou, já falou uma vez, perguntas muito extensas, a gente não tem tempo de ler mesmo. Então, é o critério que ficou marcado mesmo esse. Outra coisa é que a gente antes estava respondendo os e-mails. Tipo assim, a pessoa enviava uma pergunta e a gente respondia. A sua pergunta será encaminhada, Hoje já não podemos nem fazer mais isso, devido ao volume. Então, o fato de vocês não receberem resposta não quer dizer que a gente não está recebendo, não está encaminhando. Fiquem todos tranquilos, que a gente sempre está tentando fazer todo o melhor. Obrigada. Tertúlia. Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos a tara parapsíquica da interassistenciologia e é homeostático. Eu quero dizer bem claro aqui antes que alguém pode achar que tem aí uma incoerência, a gente está falando em tara e é homeostático. Mas o processo da tara aqui é o processo do peso, da carga. Nós queremos saber como é que está a sua carreta. Ela aguenta quantas toneladas? O processo é esse. Então,
A tara parapsíquica é a condição, o talento da consciência lúcida, sensitiva, paraperceptiva, capaz de suportar, comportar ou dispor de estrutura própria para resistir o peso da presença e a força da pressão das consciências assistidas ainda patológicas, conscientes, assediadoras conscientes e inconscientes, vampirizadoras e mais carentes, sem assimilar energias conscienciais antipáticas ou gerar perturbos em si mesma. Perturbos é uma palavra que a gente criou, que é a perturbação de uma pessoa que cria distúrbio na outra. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, a desassinha autoconsciente, a sinalética energética parapsíquica pessoal, a autodiscriminação energética, a hiperacuidade energética, a autoimunidade consciencial, a eliminação dos acompliciamentos extrafísicos negativos, o autoencapsulamento cosmoético, os heteroencapsulamentos parasanitários cosmoéticos, os desbloqueios energéticos corticais, a solidariedade multidimensional, a sensibilidade às energias conscienciais, a soltura do energossoma pessoal, a neutralização dos assediadores com a interassistencialidade da mini peça do maxi mecanismo multidimensional. Tudo isso aqui eu falei da parapatologia. Agora, antes, na patologia, eu estou falando da força presencial, da holomaturidade da consci, da autorrecuperação dos cons magnos, do anti-emocionalismo racional, dos hábitos radios, aquelas rotinas úteis que a gente repete muito aqui, as tarefas da mega fraternidade e universalismo vivenciado. Agora, há uma série de elogias que nós estamos falando, e na condição de talento potencial e conquista evolutiva, a tara parapsíquica é a característica essencial da saída da consciência, homem ou mulher, do nível da mediocridade evolutiva. Você vem investindo na aquisição da condição da tara parapsíquica ou já admite ter conquistado a condição? Eu acho que a maioria aqui já está admitindo que já conquistou essa condição, mas a gente precisa estudar o assunto, tá certo? Sei lá, entende? É sempre bom estudar, né? Agora, tem aqui umas perguntas, eu já vou aproveitar para responder. Estou com 32 anos e desde os 18 anos sofro de enxaquecas. Já fiz vários tratamentos, mas não consegui acabar com as crises. O senhor indica algum trabalho energético específico para esse caso? Ouvi o senhor falar em bloqueio cortical. O que seria isso? Olha, o bloqueio cortical é quando as energias gravitantes se fixam dentro dos dois hemisférios cerebrais da pessoa. A maioria dos elementos, dos componentes da humanidade, tem bloqueio cortical. Quando a gente vai fazer o arco voltaico, a gente percebe isso. A maioria que eu estou falando, por exemplo, é mais de 70% do povo. Tem gente que acha que é mais de 90%. Agora, isso é difícil de ver porque precisa de aumentar o universo da nossa pesquisa. Agora, nesse caso da enxaqueca, a primeira coisa, com 32 anos e já tem desde os 18, são, portanto, 14 anos que tem aí. Em 14 anos já deve ter visto quais são as etiologias, as causas, o que é que funciona aí, o que dá. Enxaqueca é um mundo complexo de perturbação dentro do processo da dor, das algias. Então é necessário pesquisar o que é que significa isso. Existe enxaqueca apenas por causa da luz que mexe no processo da alimentação fotônica, que isso toca no corpo pineal. Então é alimentação fotônica. Agora, tem outras coisas que às vezes é um processo neurológico. Outras coisas é um problema, por exemplo, de circulação. Ou seja, a torrente circulatória com problema aqui, etc. tal, que junta com a cabeça. Uma outra coisa são alterações mesmo, que muito obscuras ainda, dos neurotransmissores na cabeça da pessoa. Também tem alteração que dá como consequência essas dores de modo indireto. De modo que o trabalho energético, a pessoa tem que trabalhar, e o ideal seria que alguém fizesse o arco voltaico em você.
até ver como é que você reage. Fazer uma série de sessões, por exemplo, 10, todo dia. 10 sessões. E ver como é que fica. A partir disso, pode ser que vai ter alguma melhora de alguma coisa. Se não melhora e tira com a mão, pelo menos melhora com uma temporada muito maior, as crises ficam mais espaçadas. Como ajudar uma pessoa doentada com trabalho de energia? Somente com esterilização ou algo mais? Uma pessoa doentada precisa ter uma assistência, seja médica, consciência terapêutica, psiquiátrica, clínica, psicológica, alguma coisa, né? Agora, as energias sempre ajudam, de modo que vamos sempre trabalhar com esterilização de energia que ajuda. Mas nunca esquecer que é preciso ir ao médico, ver o médico de confiança, ou vai a um consciência terapeuta, ou vai a um psicólogo. Existe um serenão orientador da Central Extrafísica de Energia que atua especificamente na tarefa do estado vibracional com as consciências? Escuta, eu quero clarear bem isso aí para a senhora. O problema é todo o seguinte: não existe só uma central, não. Existem muitas. Depende do que é e de que modo que é. Umas são mais fortes do que outras. Tem mais potência dentro do assunto. Agora, quem orienta essas centrais extrafísicas toda, lá em cima são os serenões. Isso é o que nós chamamos de Conselho Invisível, ou Colégio Invisível dos Serenões. Agora, os orientadores evolutivos comandam a organização administrativa ou para-administrativa desse assunto. De modo que o processo é esse. Agora, é lógico que na tarefa do Estado Vibracional, na TENEPS, na UFIEX, na interassistencialidade de modo geral, essas centrais todas funcionam. E principalmente essa da energia, CEE, como nós chamamos. Eu quero dizer para vocês que a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia já escolheu um nome para a União. É Uniescon. U-N-I-E-S-C-O-N. Uniescon, quer dizer, União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. Tá certo? União Internacional dos Escritores da Uniescon. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu estou estudando hoje um verbete que chama técnica tertuliária. Eu já tenho 35 categorias até agora que eu vou colocar das técnicas que eu uso para clarear o que eu faço aqui. Para ninguém estar com dúvida a respeito do que nós fazemos, tá certo? Desde as pequenininhas até as grandinhas. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, para a gente só pensar, na história do belicismo, nós não podemos esquecer uma coisa muito séria. Há um país que assinou por 2 vezes a rendição incondicional desse país. No dia 11 de novembro de 1918 e no dia 9 de maio de 1945. Esse país é a Alemanha. É bom vocês pensarem tudo isso, porque se um país, num século, teve 2 rendições incondicionais, vocês vejam como é quando as pessoas juntam, o que não tem. Fizeram uma rendição, jogaram a toalha, o país inteiro se rendeu, perdeu a guerra. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha. Eles foram se preparando para ter uma segunda, perderam a segunda. Abra o olho com isso. Vamos abrir o olho. Se a reunião de consciência... Assimilação que a pessoa faz, vamos dizer assim, vai em algum ambiente, conversa com uma pessoa... A assimilação, ela é universal, cósmica, ininterrupta o tempo todo, em qualquer lugar. Ela independe da intenção da pessoa. Não, ela depende, veja só, do contato. Esse contato pode ser pensamental, ou seja, pensênico. Pode ser físico. Pode ser telefônico. Pode ser de um monte de modo. Extrafísico. Mudança de dimensão. Então, o contato é que faz a assimilação. Agora, veja, você fecha seus olhos e pensa numa pessoa. Você já fez a assimilação. Então, a evocação é a coisa mais simples que tem em matéria de contato e em matéria de assimilação. A evocar. Por isso que eu falo, a fantasia sexual, às vezes, é terrível. Entende? É terrível. Você sabe que eu dei até uma técnica para um camarada. Uma vez eu toquei aqui no assunto, porque tem uma técnica, por exemplo, do Viver, para o cara escapar
do processo da assimilação. Ele tinha até para se masturbar. A masturbação trazia o assediador todo da dona para cima dele. Eles iam tirar satisfação. Então eu ensinei para ele uma coisa, que ele arranjar um aparelho, que o aparelho não tem consciência. Aí ele conseguiu fazer a masturbação sem isso. Tem um processo, eu expliquei tudo. E funciona. Agora, só falei com ele, não pode estar fazendo isso sem parar, né? Senão você não vai sair do banheiro. Então, essa condição da assimilação. Isso é para homem, funciona mais para homem. A gente pode entender então que é isso, é a questão mais do contato mesmo, dependente da intenção. Mas essa desassim, no caso então, por exemplo, que é o caso do arrimo interconsciencial, né, do desperto, ele faz a desassim porque ele não tem má intenção. Agora, não tem má intenção, mas tem outra coisa também, Max. Lá pelas tantas, ele é veterano, ele é atacadista, ele praticamente domina o processo. Já teve tanto precedente, tanto exemplo, a coisa vem de tanta acumulação de vivências, ele supera aquilo, é um veterano, entendeu? Aquilo é espontâneo. Então não cola mais. É o que nós chamamos. Como é que chama o negócio? Exatismo, né? Não pega. Refratariedade. Não é isso. Ele fica anódino, não é isso? Tem vários nomes, né? É o processo de não pegar fogo, refratário, o problema de anódino. Você está entendendo? Tudo isso, ele fica imune. Isso é que é a verdadeira imunidade, a imunologia real. Sabe, dentro do processo da síntese assim. Essa refratariedade, então, ela é baseada mais na questão da repetição das experiências do que acumulação da vivência. Agora, o que se passa? É isso que leva para a dispersidade. Se olha a lógica disso, se a pessoa pensar um pouco, ela vai ver, uma coisa puxa a outra. Aquilo é encaminhamento, é uma abertura natural da consciência. Mas, pessoal, mas não tem certas pessoas, por exemplo, que elas assimilam mais as energias? São esponjas. São esponjas. E elas gostam. São baratosféricas. Essa daí já mudou que assimila o negativo. Ela é baratosférica. Outra coisa, ela é consciência. A consciência energivora. Ela tem voracidade, ânsia, fome, sede pela energia. Presta atenção. Por isso que é consciência. Uma consciência energívora, consciência energívora, consciência energívora. É a consciência. Entendi. Agora a lógica disso, tudo baseado em fatos. Agora veja, isso já devia ter sido falado para a humanidade há muito tempo. Falam aqui, o negócio é assim, ouviu o galo cantar, não sabia onde. Nós agora não, nós estamos normatizando isso. O termo é esse, por isso que eles falaram, é o extraterrestre que acabou de chegar. Entendeu? Só mais uma pergunta também, essa condição do arrimo, né? Que o arrimo é aquela condição da pessoa que tem uma acumulação de consciência na psicosfera e ela vai aguentando aquilo. É um pouco diferente disso aqui que o senhor está colocando, né? Tem relação, mas não é exatamente isso aqui, pelo que eu entendi. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa, só que tem que é um profissional. Entendi. Ele já não é mais amador. É porque o arrimo, ele ainda vai, de repente, sofrer alguma coisa. O amparador extrafísico é isso. Pensa. Arrimo que você está falando é um amparador. Um amparador intrafísico e extrafísico é isso. Eu acho que a maioria de vocês já podem ser arrimo dos outros. Se não são, é porque vocês estão perdendo tempo. Estão de braços cruzados. Tem que arregaçar a mão. Professor Valdo, o senhor fala que não deve pôr banca quem não tem competência. Certo. Então eu queria saber assim, qual que é um critério para a pessoa não exceder, mas também para ela não ficar covarde. Ela vê o fôlego que ela tem, né? Ela sabe, né? Se ela passar do fôlego, ela vai dar com os burros na água. Põe a vaca no brejo. O problema é dela. Ela tem que estudar, ver como é que funciona. Agora isso acontece só no início, daí a pouco a pessoa aprende. Gato escaldado tem medo de água fria. Se caiu no fogo, não entra mais, até da água fria, de todo jeito. Mas isso é... Ele queimou alguns pelos e não chega nem perto da água. Mas isso é pela sinalética, é o discernimento, é tudo junto? Não, pelo medo. Pois é, mas... Você sabe, o medo, às vezes, é uma lição, né?
Agora, a maioria não leva isso muito a sério, e às vezes embioca na situação, quer dizer, piora a condição, vai por causa do medo. O medo também não pode travar e deixar... Pois é, o que eu estou falando, às vezes pode até piorar. Mas agora, veja, o medo faz a pessoa pensar, ela vai arranjar um jeito de aumentar a defesa. A autodefesa é que é o contra o medo. Mas então o também... medo tem sua razão de ser muito séria na vida. Mas tem a pessoa que ela vai com toda a confiança e também não dá certo. Vai dar e quebra o nariz, quebra. Isso é uma lição, ela quis, isso é positivo. Por incrível que pareça, na fritada dos ovos, depois passa alguns anos, fala, aquilo foi muito bom para mim, bom alerta. É divertido, porque a situação estava precária, eu ia acabar morrendo. É bom. Olha, o caso do meu câncer aqui, foi um alerta. Eu agora evito o sol, estou evitando as andas, o negócio todo. Vamos ver se a gente vive mais um pouco, né? Agora o câncer, sabe, está na moda, né? Eu entrei na moda. Eu agora estou na moda, estou na crista da onda. Quem tem câncer está na moda. Isso é um negócio de ter mais câncer, de todo mundo ter câncer, então é um negócio. Eu nunca vi tanto câncer na minha vida. Mas então, para a pessoa ousar com segurança... Agora, para mim, tem uma opção de coisa nisso, não é só o processo da poluição atmosférica, não. Para mim tem comida, tem remédio, tem uma série de condições aí que está dando tanto câncer, é câncer demais. Você sabe, em parte é isso mesmo. Por exemplo, câncer de mama. Com esses detergentes que coloca aí na axila, não, é detergente coloca na axila, como é que fica isso? Né? Mas aí, professor Rosa, então seria calculismo que a pessoa precisa ter para usar com calculismo cosmoético, sobre tudo. Agora, sobre parapsiquismo, praticamente isso é geral, né? É sempre necessário. Mas aí a pessoa não teria que ir fazendo testes para ver assim qual é o limite dela? Como que ela vai saber o limite? Ela quebra a cara, vê como é que é, tem que fazer, né? Vai apalpando. É o que a gente fala, vai apalpando. Ou se a pessoa fosse Vê se queima, se não queima, como é que tá. Mas não precisa de enfrentar a onça com vara curta. Se a pessoa também fosse predispondo, aí o amparador deve... Não, vai dar inspiração, a pessoa vai ver. Uma coisa boa são os laboratórios nossos, da Conscienciologia. Isso ajuda muito a pessoa. Laboratório. Dá inspiração. Agora a pessoa tem que saber, né? Não pode ser aquele rapaz que viu o negócio e foi embora. Ficou entusiasmado demais. Não pode ir para o outro extremo. O rapaz chega e entrega barato, de uma hora para outra é outra personalidade e vai embora. Não precisa arrumar isso aqui. Quando a pessoa vira desperta, essa tara, assim, ela fica ilimitada? Ou não, isso tudo perde a razão de ser. A pessoa já não se preocupa mais com isso. Porque aqui na Megapensionologia tem assim, né? Os seres despertos evoluem. Então, o que seria isso dentro desse contexto? Os seres despertos evoluem, se transforma em semiconscientes, teleguiados, mas em relação evolucionam. Mas em relação à tara psíquica, a partir da dispersidade aí... Mas ele entende o que é a tara parapsíquica, a situação toda que tem aí, e ele melhora mais rápido. O caminho é a semiconsciência. Mas aí eu queria saber assim, aí a partir da dispersidade, essa tara fica ilimitada ou ela ainda tem também alguma... Pergunta para ele. É o tal negócio. Possivelmente, se ele já tem muita lucidez, ou ela tem muita lucidez, isso não é mais problema não. Não é. Sabe por quê? A hora que a pessoa vê que é desassediada e ela tem confiança no pulso dela, o mundo é outro. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas eu queria saber assim, qual... Você vai ficar, primeiro, de bom humor, em união de consciências. É capaz de fazer uma coisa dessa? Pense o que uma pessoa só não faz. Como é que o povo vira a folha, como é que volta atrás e como é que insiste no erro? Isso é a Alemanha, gente. Isso foi no século XX. Isso aconteceu. Eu não vi a primeira, eu só estudei. Mas na segunda eu era menino, eu acompanhei com meu pai, no colo dele, como é que era, depois cresci, examinei tudo, como é que era. Dia 11 de novembro de 1918, eles assinaram o Tratado de Rendição. No dia 9 de maio de 1945, eles assinaram o segundo. Tudo.
A Alemanha se rendeu 2 vezes. O Japão, por exemplo, se rendeu só uma vez. Mas a Alemanha, no século passado, rendeu 2 vezes. Eu quero que vocês se conscientizem, principalmente a nova geração, que não está a par disso, que isso tudo acabou faz mais de 50 anos, né? 45, faz 63 anos. Agora eu vi isso. Nessa ocasião eu tinha 13 anos. A gente saiu na rua para comemorar. Houve aquele célebre beijo do cara na mulher, que até hoje ainda mostra a fotografia. Hoje está custando uma nota, a original dessa foto. O Bill Gates comprou. Quer dizer, um negócio. Vocês então estão entendendo? Se uma reunião de milhões de pessoas faz uma guerra perto, depois voltam a fazer em pleno século XX, com tudo quanto é tecnologia que nós temos, nós não estamos falando da antiguidade, é da agora. Nós não estamos falando do feudalismo, nós estamos falando da era medieval, estamos falando agora. E logo depois, aqueles milhões de pessoas, até mais gente, apareceu de novo para fazer a mesma guerra com a mesma situação, porque não admitia que tinha sido derrotado. Quer dizer, eles pediram revanche. Levaram na cabeça de novo. Mataram gente que não foi brincadeira, só de judeus foram, pois é. Agora, só de judeu foi mais de 6 milhões. Então, pensem. Se um monte junta, faz uma baratosfera na Terra. A Segunda Guerra foi a maior prova de baratosfera nessa dimensão. E não é só por causa do processo de holocausto, nem nada, não. O processo de fazer dos outros, da pele dos outros, encadernação de livros. Não é só isso, não. O negócio é mais sério. De modo que eu estou só falando, devido ao problema junto da tara parapsíquica, nós temos que pensar nisso. A nossa disposição é positiva, ela é sadia, ou a gente ainda está pensando a solista do passado? Repensando as bobagens que nós já devíamos ter superado. Então a gente tem que superar isso aí. Podemos estar confiando. Essas vampirizações, as consciências e os inconscientes, existe tudo aqui conosco também. Eles têm corpos humanos também, não são só conscientes. Não, Valdo, só sobre o assunto que você está falando, tudo isso que você está falando agora da Alemanha tem que ver com isso que você fala sempre, de que a gente não aprendeu ainda a tirar a toalha. Tirar a toalha. Entendeu? Às vezes a gente não sabe, a gente insiste. Então, veja, é a teimosia. Agora, a teimosia é um dos fatores básicos para criar doença mental. A psicopatia existe muito na base da teimosia. Agora, muita gente que já estudou sabe que o teimoso, ou a teimosia, é a maior demonstração de irracionalidade que existe. Agora, a pior teimosia que tem é aquela do camarada que eu não vi, não gostei e sou contra. Quer dizer, não estudou nem nada. Então, veja, esse é o irracional, confesso. E essas coisas existem até na universidade. Porque eles criam determinados padrões que se fixam. Aquilo vira um monoideísmo e um dogma. Aquele dogma, então, não pode ser ultrapassado. Com isso é o que a gente vê. Agora, ó, está saindo um monte de livros, livrinhos e outras considerações sobre o processo do paradigma como eu nunca vi. Viu? Eles receberam vários livros aí, viu, Antônio? Eu quero te falar sobre esse processo. Tem uns livrinhos aí de R$18, são terríveis, o cara defendendo a tese dele, tudo lá do exterior, sobre o processo da universidade. Muito sério. Tem um editor que publicou os negócios sobre as publicações, falando da Nature, da Science, tão máximo. Estão pondo tudo para fora, quer dizer, o povo está começando a ter ideia dessas realidades. Até que enfim, né? Está começando. Por exemplo, esse meu editor é um livrinho. Ele tem 94 páginas só, pequenininho. É R$18 só. Quer dizer, ele é quase um folheto. Mas é a defesa de tese de um editor dessas revistas e artigos. Então o negócio do publicar ou perecer. Já estão começando a ver a loucura de tudo isso. Vamos ver. De qualquer maneira, é muito bom o problema vamos dizer,
esse caldeirão de informações, de renovação de ideias e comunicações que tem hoje. Eu considero isso muito bom. É muito bom viver essa época para a gente ver isso. Tem muita coisa, você está entendendo, que eu estou vendo acontecer, que era o meu sonho do horário de consumo. Agora veja, a hora que essa turma começar a brigar mais entre eles, a consciência vai ser lembrada. Esse homem já está lembrando da consciência. O povo que não quer estudar a própria consciência, eles não têm consciência, eles não querem estudar a consciência. Consciência pesada, não tem interesse. Então o problema dos interesses humanos vão começar a afetar. E eles vão começar a ver os interesses conscienciais propriamente dito. Vale a pena. Tem vários livros aí que vocês receberam agora sobre isso, viu? Lá na Mega Store. Professor, aqui é só a esquerda. Aqui na definologia o senhor coloca que é sem assimilar as energias conscienciais antipáticas. Não existe então nenhuma assimilação quando você está com as consciências no processo de escagem? O que tem? Não existe, mas você não fica com aquilo. Você desassimila naturalmente. Quem tem boa intenção tem predisposição para desassimilar o negativo. Quem tem boa intenção assimila e fica com a energia positiva, não a negativa. Porque os afins se atraem, um processo de afinidade, não tem afinidade. Se você não tem energia antipática, você não vai se afinizar com o antipático. Você vai lá, trata dele, tira a energia antipática e não vai ter ambiente para ele. Mas então você está ajudando, você domina o processo. Sim, existe a assimilação, porém você não fica alterado. A assimilação tem por todo lado, mas não fica. Você já pensou eu? Eu vou para todo lado, assimilo o que eu quero, mas não fico com nada. Tá entendendo? A vida é assim. Agora, com o passar do tempo, isso fica... tem um processo que a gente chama, por exemplo, tem algumas coisas que não pegam fogo. Como é que chama? Você sabe o nome disso? Refratário. Você vai ficar refratário ao processo de assédio. Entende? Questão da Você já tem alguma coisa. É a mitridatização. Mitridatização. Isso existe. Entendeu? Obrigada. Você está querendo um micrófono? Léo. Pode ser. Professor, eu queria voltar nessa questão da Alemanha. Sim. Que o senhor trouxe. E isso na relação com a parapsíquica. Você sabe por quê? Eu falei isso porque no dia 9 agora, você sabe, hoje é dia 15, né? Faz 6 dias. E foi 60 anos da segunda rendição da Alemanha. 60 anos. 60 anos. Teve gente que falou isso no jornal. São poucas pessoas, mas falaram. E aí? O senhor disse assim, para a gente ficar de olho. Ficar prestando atenção. Para ver se a gente está tipo alemão. Se você é tipo alemão desse tipo? Quer dizer, beligerante, belicoso? Mas você, ela, não são mais. Pois é, a gente vai falar sobre isso no encontro da Grupo Karmalogia. Nós vamos falar novamente. Eu provo isso. É autossuperação. Vocês estão aqui. É autossuperação. Vocês não aguentariam ficar. A gente vai falar isso. Não aguentaria ficar perto de mim com a minha artilharia diária aqui. A minha artilharia é muito bela. Professor, porque outros... Vocês não aguentariam. Entendeu? Isso é a maior prova de melhorar. Entendeu? Sei lá, os persas também perderam. Quer dizer, a Alemanha foi 27 anos de uma rendição para outra. Mas, por exemplo, persas, outros povos também. Anos, dá mais de uma geração. Foi outra geração. Naquela época seria uma geração. Hoje, as gerações já seriam 3. Porque hoje, com 10 anos, já tem uma geração. Se você calcular que já tem mulheres, quer dizer, moças, adolescentes, que já estão dando à luz com 9 anos. 9 anos. 3 vezes 9, 27, são 3 gerações. Agora, naquela ocasião, a média era 20, 25, 22 anos, por aí. Então, era mais ou menos uma geração. Agora, muitos eram dos mesmos, né? Teve cara que lutou nas duas.